Fala, gente, tudo na paz? Espero que sim. Vamos falar sobre política e esporte, sobre economia, se ajuda ou atrapalha. Então vem comigo. Muito prazer, eu sou o Fernando Martinelli e mais um vídeo do canal História do Esporte. Aqui você vai encontrar curiosidades históricas, curiosidades esportivas, você vai encontrar momentos legais, momentos tristes, momentos nas Olimpíadas, momentos de Copa do Mundo, Eurocopa, Copa América, campeonatos regionais, campeonatos que pararam e tudo mais. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, comenta, compartilha. As pessoas que estão se inscrevendo, muito obrigado, né? Deus abençoe e vamos para o vídeo. Gente, vamos falar da Arábia Saudita, como o esporte funciona lá, né? Não tem muito a ver com história, mas foge um pouco, mas tem a ver com história, né? E como funciona o esporte, né? O vídeo que subiu aí às 2 horas da tarde, às 14 horas, falou do esporte na Venezuela, né? Eu trouxe para vocês a política que é lá na Arábia Saudita, como funciona mais ou menos e como ela entra no esporte, como ela ajuda o esporte, um pouquinho diferente da Venezuela. Eu vou mostrar para vocês. A Arábia Saudita é a maior economia do Oriente Médio. Então aí você vai parar e vai pensar, pô, mas a Venezuela não é a maior economia da América do Sul. Realmente não é, né? É meio discrepante um pouco da minha parte querer fazer essa comparação, mas você no final do vídeo você ainda vai entender o porquê dessa comparação. A Arábia Saudita, ela 75% dela fornece petróleo para o mundo inteiro, certo? Então ela está entre as três, né, aí que fornece petróleo para o mundo inteiro. Então isso já deixa ela com a economia bem lá em cima, ela já é bem rica, né? Se você for ver como exportação de petróleo. O mundo praticamente vive do petróleo, né? É uma das coisas assim que faz o mundo girar, né? É uma das grandes influências para o mundo girar, para a economia dos países girar e, né, Estados Unidos, né, que é uma das grandes potências, né? Pega petróleo de lá. Então, assim, ela já é uma grande economia assim, na área de petróleo, onde é uma grande fornecedora, né? E 75% do petróleo ali é dela. Aí você vai ali pelo como funciona o governo do país. O governo do país é formado por uma monarquia, aonde o rei Abdul al-Aziz al-Saad, que praticamente é governado por ele, rei, passa de geração em geração. Então os filhos comandam, os netos comandam e assim vai seguindo. Então não se tem uma democracia, não se tem uma votação, né, para se definir o cara que vai comandar o seu país, né? Porque quando se é uma monarquia, você geralmente se gira em torno de reis, né? Reis não, de rei. Então por isso que lá se funciona assim. Isso vem desde a década de 90, passou a ser assim desde a década de 90, antes não era. Então o país ainda naquela época gerava um pouco assim, vamos dizer, socialista, capitalista, nazista, sabe? Fugia um pouco do capitalismo, mas girava um pouco ali em torno, fugia um pouco do capitalismo e era mais pro lado socialista. Com a entrada da família do rei al-Saad, tá, gente? Como eu já falei o nome dele inteiro, eu vou só colocar o final, né? Al-Saad. Ele começou a mudar essa forma, né? Transformando, como eu disse, a Arábia Saudita numa grande potência no Oriente Médio com o petróleo, né? E assim colocou em terceiro lugar, então ela aumentou e ficou bem no Oriente Médio. Então, ela é a terceira maior fornecedora de petróleo e é o primeiro do Oriente Médio. Então ela é o país do Oriente Médio que está no topo. Beleza? Então assim,
Aí você me pergunta, aonde entra o esporte? O que ele fez pelo esporte? O que ele fez pelo esporte? Os grandes centros do país, ele montou grandes complexos esportivos, certo? Então, com o investimento que ele tem na economia, com a exportação de petróleo, ele aumentou, né, e começou a fazer grandes polos esportivos nas áreas urbanas, nas principais cidades da Arábia Saudita. O que ele fez? Ele fez um complexo de um estádio com capacidade de 10 mil a 60 mil pessoas. Fez quadras internas e externas, né, em volta desse estádio. Também fez salas de conferências de medicinas esportivas. Também fez clínicas medicinais esportivas. Ele fez piscina olímpica, né, para o seu país, nessas grandes cidades. E fez playgrounds e um estádio coberto para 5 mil pessoas. Isso ele fez nas grandes cidades, né, nos grandes centros da Arábia Saudita. Você vai se perguntar, e as cidades pequenas? O que ele fez nas cidades pequenas? Onde tinha bairro? Nos bairros mais assim, afastados, com menos população, ele meio que centralizou, né? Tipo, vamos dizer assim, num bairro, né? Em volta desses bairros ele fez o quê? Ele criou instalações de esportes, né, em cada bairro, com playgrounds, foram construídos nas áreas em voltas, né? Fez quadras de basquete, vôlei, tênis de mesa, né? Não é ping-pong, se você falar ping-pong com um jogador profissional vai ficar bravo com você, hein? Então é tênis de mesa. Para tênis de mesa, que também é um esporte muito praticado na Arábia Saudita. E que mais? E fez lugares com instalações abertas em voltas, né, com quadra de tênis, entendeu? Tudo isso para incentivar o esporte, para incentivar as pessoas do seu país a praticar esporte, para encontrar algum esportista, investir nesse esportista para trazer algo para o seu país e alavancar o seu país no esporte, né? Então, o rei, né, da Arábia Saudita, o Al Saad, ele investiu no esporte, certo? Com uma das 3 potências em venda de petróleo, com a economia subindo, né? E no final do vídeo eu vou falar para vocês à frente de quem que ele tá? Com essa exportação, né? Qual é o país que está na frente dele? Tá bom? Então fica aí até o final do vídeo, que o vídeo já tá acabando e você vai ficar sabendo quem que é. Então ele investiu no esporte, né? E o esporte mais praticado lá qual que é? É o futebol. Quando ele chega, né? Quando ele chega no país com o modo dele agir, apesar de também você pode até parar, pô, é uma monarquia, não tem democracia, não tem nada, é o certo. Também não concordo, a gente tem que viver numa democracia, tem que discutir as nossas ideias, temos que votar quem a gente quer no poder do nosso país, seja ele quem for. Mas, se é uma democracia, a gente tem o direito de escolha, lá não se tem, né? Mas desse jeito ele está investindo, ele investiu no esporte, né? Que esse é o assunto. Ele está investindo no esporte e investiu muito. Então, com o futebol sendo alavancado no país, a primeira coisa que ele fez, aonde começou a Copa das Confederações, foi lá. Então, para dar uma alavancada, para dar uma inspiração para o futebol no país, e foi o que aconteceu. A gente vê muitos jogadores aqui do Brasil indo jogar lá, né? E a gente vê alguns jogadores da Europa saindo para lá também, mesmo em final de carreira, mas estavam indo para lá depois que chegou a China. Mas a gente viu ainda muito jogador famoso indo jogar na Arábia Saudita, né? E depois virando treinador. Se eu não me engano, o Guardiola começou como treinador não, começou como auxiliar do Pepe dos Santos lá na Arábia Saudita. Então, olha pra você ver como o incentivo que o rei deu na economia ajudou a alavancar o esporte lá na Arábia Saudita.
Então o que acontece? Como ele investiu no futebol, ele trouxe muita coisa boa pro futebol. Você pode até falar, mas a Arábia Saudita disputou o quê? A Copa do Mundo não chega, mas está sempre na Copa do Mundo. Né? Tá sempre na Copa do Mundo, tá sempre disputando a Copa do Mundo. Para vocês terem uma ideia, a seleção saudita, da Arábia Saudita, ela conquistou 4 Copas do Golfo, que é, né? Disputou 3 Copas da Ásia e 3 Copas das Nações. Tudo isso lá. Então, é um crescimento, né? Porque veio investimento no esporte. Então, se investiu no esporte, consequências vai vir boa no esporte. Isso é em geral. Se você investe em alguma, se o seu governante investe em alguma coisa no país, ele vai ter o retorno, né? E o retorno é para a população, né? É para a gente. Então, lá na Arábia Saudita tinha esse retorno na área do esporte. Então, com a primeira Copa das Confederações lá, ajudou junto com a economia que ele fez crescer. Aí você me pergunta o que tem a ver, né, com o vídeo que subiu às 14 horas da Venezuela. A Venezuela é o número 76 na economia no mundo. E a gente, como foi explicado no vídeo, né, que subiu às 14 horas, vive num momento caótico. Depois desse vídeo você dá um confere lá. Só vou explicar mais ou menos. Aí o que acontece? Ela está na frente da Arábia Saudita em exportação de petróleo. Então, olha só para você ver que quando um governante, independentemente da forma que ele conduz o seu país, que é o rei, a monarquia, e o outro, que é o Maduro, da forma que ele manda no socialismo do seu país, olha como a estrutura do esporte de um é melhor que o outro. E a Arábia Saudita é a 20ª colocada na economia mundial. Então aí fica a pergunta para vocês. Vale a pena conduzir um país no modo socialismo? Não que no modo da monarquia se vale a pena, mas desde que você consiga investir de uma forma boa no seu país e na área do esporte. Então, é isso que eu quis trazer para vocês em comparação da Venezuela e da Arábia Saudita, né? Espero que vocês tenham entendido, né, que um governo que quer realmente investimento para o seu país, ele consegue, né? Ele consegue mudar a cara do seu país e trazer coisas boas. Como eu estou falando na área do esporte, ele consegue trazer coisas boas para o esporte, né? Ele consegue fazer algo bom. E o outro consegue declinar mais ainda o seu esporte, né, no seu país. Porque a Venezuela praticamente ela declinou mais, né? E a Arábia Saudita ela subiu. Então, cara, é assim que eu vejo, né? Se o governante quer melhorar, ele melhora. Se o governante quer piorar, ele piora, mas ele nunca vai assumir que está piorando o que ele está fazendo. Ele sempre vai achar que está fazendo o melhor, mas é o melhor para ele e não para o seu país. Beleza, gente? Então esse foi mais um vídeo onde a política se envolve no esporte, quando ajuda e quando não ajuda. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilha, comenta se gostaram. As pessoas que ainda não se inscreveram, se inscrevam, que estão vendo pela primeira vez. Aqueles que se inscreveram, muito obrigado, né? Fique com o vídeo do esporte na Venezuela, se inscrevam. Vídeo segunda, quarta e sexta às 14h16 horas. Como no primeiro vídeo eu falei, para quem está vendo na segunda-feira, boa semana e nos vemos quarta-feira. Fique com Deus, até mais. Fui!